Tarde, a paz do Senhor aos ouvintes. Vamos meditar na palavra, amém? Vamos trazer uma palavra que é para o meu e para o seu coração, amém? A palavra, ela corta dos dois lados. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, fala que a palavra é como uma espada de dois gumes que corta e penetra entre as minhas juntas e medulas. Então, vamos meditar. Eu vou trazer uma palavra aqui no Evangelho de João, ou São João, ou versículo amado. Lá em João 14, amém? Em João 14, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, ele está dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai diante de mim. Ele não está dizendo aqui: Eu sou um dos caminhos. Nem muito menos ele está dizendo aqui: Eu sou o melhor caminho. Não, ele está dizendo que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra aqui, ele diz essa palavra à mulher samaritana, né? Como nós conhecemos esse texto, que foi uma mulher pegar água naquele poço lá em Samaria, e Jesus estava sentado lá, e Jesus foi testar ela, fez algumas perguntas para elas, até ele confirmou que ela tinha 7 maridos, todas essas coisas. E depois disso ele falou que ele era o único caminho. Como ele falou antes disso, a água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Dessa água aí do poço, tu vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, tu não vai ter sede mais. Qual é essa água? A água da vida. Ele quer dizer que ele é a água da vida. Ele é a luz da vida. Ele é a vida. E o que é que ele diz? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu for em João ainda, certo? Se eu for em João, capítulo 8, voltando um pouquinho, no versículo 41 ou 42, fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui está dizendo que Jesus é o caminho. Então, ele está dizendo que ele é o caminho e a verdade. E está dizendo que a verdade liberta, então Jesus liberta. Somente ele é o caminho, somente ele liberta. Somente ele cura, somente ele batiza, somente ele salva. Ou seja, quando a gente chega na conclusão que ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual é essa vida? A vida eterna. O que é a vida eterna? É a salvação. O próprio João, ele fala lá em Apocalipse 21, primeiro, ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, onde a velha terra já se passou e o mar já não existe. Ou seja, suponhamos que é a Nova Jerusalém, né? A cidade celestial. Como cidade celestial? Cidade do céu, cidade dos altos céus. A cidade do caminho de Jesus, né? Veja bem, quando ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, o que é que essa palavra está trazendo para a gente? Está falando de direcionamento. Tem gente aí que está sem direção. Tem gente que está sem caminho. Por que tem gente que está sem caminho? Porque toma atitudes erradas. A verdadeira atitude é do verdadeiro, que é o caminho verdadeiro. É de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos direcionar. O caminho dele já é a direção certa. Entendeu? Se eu for lá em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque espinhoso é o caminho, mas que leva à salvação. Então, está entendendo? O caminho de Jesus é um caminho espinhoso. Diferente do caminho do mundo, que é o caminho largo.
que é o caminho dos prazeres. Onde lá em 1 Pedro 5,19 fala que o mundo já está no maligno. É o caminho do mal. É o caminho que não vai nos afundar, não vai nos levar para o abismo. Entendeu? É o caminho das práticas pecaminosas. É o caminho do pecado. Não é o caminho da luz. Diferente desse caminho, que é o caminho da luz. A luz da salvação. A luz da fidelidade. Agora tem um detalhe. Pessoas que... Como é que uma pessoa quer se salvar se não está na posição? Entrou pela porta, mas não está de acordo. Não está no caminho certo. Entrou pelo caminho certo. Entrou pela porta certa. Mas não está no caminho certo. Ou seja, eu entrei por aquele caminho, mas eu quero alargar aquele caminho. Ei, a porta, ela nunca vai deixar de ser estreita. Portanto, entrar pela porta estreita. Tem gente que entra pelo caminho, mas quer alargar a porta. Não, mas isso pode. Não, isso não pode. É estreita, então é um caminho estreito. Mas tem gente que fala, não, mas pode. Como é que pode? A Bíblia fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Pode, mas não convém. Por que não convém? Então, bora lá para Apocalipse. Apocalipse 3,20, o que é que fala? Eis que estou à porta e bato. Se me aceitares, entrarei na tua casa, e tu serás comigo, eu serei contigo. Ou seja, o caminho certo, ele vai bater na tua porta. Se tu quiseres, se tu aceitares que ele faça morada na tua vida, aí ele vai mudar a tua história. Diferente do inimigo, o inimigo ele não vai bater na tua porta e dizer assim, ei, tu quer que eu destrua teu casamento, tua vida secular? Quer que eu destrua a tua vida ministerial, teu ministério, tuas finanças, teu trabalho? Não. Ele já chega destruindo, arrombando tudo, sem pedir licença. E o Espírito Santo, ele sempre nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a escolha. Quer entrar pelo caminho ou não? A gente que decide. Ele não vai decidir por nós, é a gente que decide. Agora, ele nos escolhe. Mas a Bíblia fala, lá em Mateus 22,14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que fala também lá em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é da ordem dos céus. No 7,21 fala o quê? Que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Senhor, mas eu ganhei almas em teu nome. E ele vai olhar e vai dizer o quê? Aparta-se de mim, maldito, nem te conheço, estavas na iniquidade. Ou seja, eu entrei num caminho, mas no caminho eu não pratiquei o amor, eu pratiquei a iniquidade. Ou seja, eu quis preencher o meu ego. Tem muita gente que quer preencher o seu ego aí. Ei, o evangelho não é para preencher o ego de ninguém. O evangelho tem uma finalidade, ganhar almas para o reino. Mas tem muita gente que não tem essa visão. Como é que tu vai ganhar almas para o reino? Através da missão, ser um missionário. Mas hoje em dia as pessoas querem ser mercenário. O que é isso? Cobrar. Ah, eu só vou ali se tu me der tanto. Entendeu? Ah, eu só vou fazer a obra se tu me der tanto. Ah, tu vai ter que mandar me buscar aqui. Ah, eu quero ir para aquele hotel 5 estrelas. Ah, eu quero isso. Que tipo de missionário tu é? E Jesus, quando ele fazia a obra pelo mundo, ele andava no burrinho, ele não mandava ninguém buscar ele, entendeu? Ele não fazia acordo com ninguém para ele pregar a palavra dele, para ele libertar, para ele fazer cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir. Ele não cobrava nada. E detalhe, ele ainda falava assim, ei, não foi eu que fiz, não fala nada, quem fez foi meu pai lá em cima. Mas hoje em dia, a pessoa é usada um pouquinho e quer colocar nas redes sociais. Ei, bate a foto aí, bate o print aí. Ei, a gente não é nada. Nós somos pó e cinza. É o Espírito Santo que usa a gente. Mas aquele ali já está louvando bonitinho, já está pregando um pouquinho bacana, aí já subiu, já empinou o nariz, já não dá mais paz do Senhor para aquele, já é estrela. Irmão, se eu fosse querer ser estrela, eu toco violão, mas eu digo pela honra e pela glória de Deus. Eu não me vejo como cantor, não. Eu falo que no reino de Deus não tem cantor, não, tem adorador. Mas estão falando aí no mundo
cantor evangélico. Cantor não, é adorador. Entendeu? O cantor lá é o Roberto Carlos, é aquele pessoal lá do mundo. O cantor é do mundo, eu vejo dessa forma. Agora eu não estou julgando ninguém, quem pensa de um jeito, não. Agora, veja bem, voltando aqui, eu falei que o caminho de Jesus é direcionamento, é direção, certo? Lá em Provérbios 14, 12, fala assim, há caminhos que parecem perfeitos, mas o seu final é caminho de morte, cuidado. Lá em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. É um caminho que ele vai te levar para o pecado e de lá tu vai morrer espiritualmente. Entendeu? É devagar. Para a gente chegar a entrar no caminho de Jesus, a gente tem que trilhar lá dentro dele outros caminhos. Qual é o primeiro caminho que eu posso trilhar lá dentro? É um caminho da fé. De nada vai adiantar eu entrar nesse caminho se eu não tiver fé. Entendeu? Lá em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu vou querer entrar no caminho de Deus, mas eu não tenho fé, acontece qualquer provazinha, e agora, o que é que eu vou fazer? Cadê a minha fé? Eu acredito em Deus ou não acredito? Porque se qualquer provazinha eu já quero abandonar, já quero me desviar, já quero voltar para o mundo, então eu não tenho fé. O primeiro é o da fé, né? A fé sem obras é morta. E lá em Hebreus 11, primeiro, fala que a fé é o firme fundamento de tudo que se espera, mas não se pode ver. Ou seja, a fé é algo sobrenatural. Entendeu? Eu vou citar aqui mais um tópico para a gente trilhar dentro do caminho de Cristo. É o caminho da palavra. A gente tem que estar alicerçado na palavra. Entendeu? Se eu for para o Salmo 1, verso 2, fala assim, eu tenho prazer na palavra e dela meditar de dia e de noite. Amém? Se eu for para o Salmo 119, 11, fala o quê? Guardai a palavra no teu coração para te não pecar contra ti. Amém? A palavra, ela nos tira do pecado. A palavra, ela nos dá uma comunhão maior com Deus. Amém? Então, tudo é a palavra. Agora eu vou dizer mais uma coisa. Lá em Isaías 55:11 está escrito o quê? A palavra não volta vazia. Então, quer dizer, a palavra ela não vai nos trazer um resultado. Se eu for lá para João 17:17, vai falar o quê? Santifica-os na verdade. A palavra é a verdade. É a única verdade. Veja bem, concluindo aqui mais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E lá em João 17:17, ele já está dizendo, João, que santifica-os na verdade, porque a palavra é a verdade. Santifica-o em Deus. Ter uma vida em comunhão com Deus, porque Ele é a verdade e a vida, e é o caminho certo. Então, Ele é a palavra é dele. Ele, a palavra é dele. Lá em Gênesis 1, fala o quê? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Né? No princípio, Deus criou todas as coisas. O Espírito Santo já pairava. O Espírito Santo estava junto. Os três estavam juntos. Pai, Filho e Espírito Santo já estavam juntos. Tanto que lá em Gênesis 1:26 diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Ele não está dizendo faça o homem. Não foi só um que fez, não. Para contestar aqui a doutrina unicista, né? Façamos, não é faço, não é uma pessoa. Façamos, é mais de um. Entendeu? Eu queria saber qual é o tipo de justificativa para isso daí. O que é esse façamos? Eu vou inventar o quê? É claro, façamos e acabou. Entendeu? Mas amém. Eu vou para o terceiro. Eu falei do caminho da fé, do caminho da palavra. Eu vou falar o terceiro caminho, o caminho da vigilância. Amém? A palavra fala lá em Mateus 26:41, diz assim, vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância, eu tenho que vigiar em tudo, porque a palavra de Deus fala que o inimigo está ao meu derredor querendo me tragar. Ele quer que eu dê um passo em falso, que é lá que ele vai entrar. É lá que ele vai jogar os dados inflamados dele. É lá que ele vai jogar as setas malignas. É lá que ele vai me derrubar. Mas eu tenho que ser prudente. Prudente como a serpente.
entendeu? Eu tenho que ter uma visão de águia. Mas eu tenho que não esquecer de deixar Jesus conduzir o meu caminho, que vai dar tudo certo. Agora eu vou falar de mais um elemento aí. Uma vida de oração. Uma vida de oração é outra parte do caminho. É uma vida de comunhão. É uma vida de consagração. Quando a gente ora, a gente está mostrando que nós somos dependentes. E é isso que o Pai quer. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que é que a gente necessita. Mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Mas Ele quer ouvir a nossa petição. Mas Ele quer que a gente dobre o nosso joelho para falar: Pai, me perdoa. Pai, desculpa. Pai, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser hoje e amanhã eu quero ser melhor ainda. Pai, eu quero amar mais o meu irmão. Pai, eu quero que o Senhor libere em mim os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, autocontrole, temperança. Pai, me ajuda, porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou miserável. Eu não estou maldizendo, não estou me maldizendo. Eu estou determinando aquilo que Deus quer ouvir, que Ele é soberano. Amém? Nós temos que ter uma vida de oração. Paulo falou para Timóteo: orai sem cessar. Ele já falou outra coisa para Tiago. Falou o quê? Está lá em Tiago 10:16. A oração, aliás, 7:16. A oração de um justo tem muitos dos seus efeitos. A oração que tem o efeito. A oração, ela traz a ação. A súplica, ela traz a ação. Lá em Jeremias 33:3, o que é que fala? Clama a mim e responder-te-ei. Oração. Se eu for lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, o que é que fala? Aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. É uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus. Como é que eu vou ter intimidade com uma pessoa se eu não converso com ela? Eu não posso ter uma intimidade com ninguém que eu não converso. Eu preciso conversar com Deus. Né? Tem gente que fala assim: ah, não. Por exemplo, eu sou... pela honra e pela glória de Deus, eu sou bacharel em teologia. E eu já escutei muita calúnia para mim em igrejas. Ah, Deus não quer os teólogos, teologia não presta. Ah, a gente não precisa de teologia. Ei, uma coisa é conhecer Deus. Outra coisa é conhecer sobre Deus. É mais além. Eu posso conhecer Deus na oração, na intimidade no meu quarto, no meu choro. Eu posso me entregar realmente, eu vou conhecer Deus. Ele vai conversar comigo, Ele vai me dar resposta. Mas conhecer sobre Deus é estudar sobre os atributos de Deus. Tipo assim, mas alguém fala, o que é a teologia? Estudo dos atributos de Deus. Não estudar sobre Deus. Ninguém entende Deus. A gente não estuda Deus. A gente não estuda aquilo que a gente não conhece. Deus é sobrenatural. Mas eu posso estudar os atributos dele, não os planos dele. Não compete a mim estudar os planos dele. Eu sou falho. Finalizando, eu vou finalizar aqui. O quinto atributo. O que é que eu posso falar? Qual é o quinto atributo para o caminho de Deus? Uma vida de perseverança. O que é isso? Apocalipse 2:10 fala: aquele que for fiel até a morte receberá o galardão que é a coroa da vida. Ou seja, aquele que perseverar até a morte. Uma vida de perseverança, o que é isso? O que é isso? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Uma vida de santificação. Se eu sou santo, eu estou perseverando. Mas eu tenho que ser santo até o fim. Eu não posso ser santo hoje e amanhã eu não sou mais santo. Eu tenho que ser santo pelo resto da minha vida. Ah, tipo assim, eu estou cheio do Espírito Santo hoje. Amanhã eu já não estou mais cheio do Espírito Santo. Ei, isso é constante. O Espírito Santo, ele tem que ser constante na nossa vida. A nossa busca tem que ser constante. Entendeu? Eu não posso ser santo hoje, amanhã eu já não sou mais santo. Amanhã eu já sou pecador. Não, eu tenho que ser santo. É por isso que a palavra fala.
João 4:23, a hora vem e o Pai está atrás dos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, aquele que é santo, não aquele que fala que é santo, ou aquele que quer mostrar para as pessoas que é santo. Ei, tu não tem que mostrar nada para ninguém, tu tem que mostrar para Deus. O que interessa é Deus. O pastor não vai te salvar, irmão não vai te salvar, ninguém vai te salvar, quem vai te salvar é Deus. A intimidade é com Deus. Amém? Então, é assim que fique com essa palavra. Fique com essa palavra aí. Medite nessa palavra. Tente viver essa palavra. Finalizando, sabe por quê? Porque lá em Tiago 1:22 fala que nós não temos que ser somente ouvinte, mas também praticante. O nosso inimigo, quando ele era Lúcifer, ele conhecia toda a palavra, assim como ele conhece a palavra mais do que qualquer um de nós, mas só que ele não praticou a palavra, porque ele deixou entrar orgulho no coração dele. E quantos de nós está querendo deixar orgulho no nosso coração por falta de vigilância? Entendeu? Veja bem, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos nos despedir em oração nessa tarde. Maravilhoso Deus, eterno, soberano Pai, meu Senhor da glória, eu te peço nesse momento pela vida de cada um, meu Pai, aonde estiver, ou na sua casa, ou no trabalho, ou no hospital, aonde estiver, meu Pai, que o Senhor acampe os teus anjos agora, que o Senhor crie o reboliço, que o Senhor tire todo atrapalho, que o Senhor, meu Pai, aleluia, Deus, vai dissipando agora todo o caminho tortuoso, vai tirando todo impedimento, todo embaraço agora, que o Senhor entre com a libertação agora. Essa pessoa que está com suas escamas nos olhos, que venha a ser queimado agora, que venha a ser neutralizado agora, que essa pessoa venha a ser liberto, que essa pessoa venha te buscar, que essa pessoa venha entrar pelo caminho certo,